Então vamos lá, bora lá começar a minha primeira aula ao vivo. Estou muito honrada de ter vocês aqui comigo hoje, porque é um momento especial para mim e eu quero que seja um momento especial para vocês também. Hoje é um dia onde a gente vai falar muito sobre a nossa vida, né? Muito mais do que só a marca pessoal, a gente vai ampliar a nossa visão sobre o que é a marca pessoal, o que é um posicionamento autêntico, como que nós, como mulheres, empreendedoras, multipotenciais, pessoas com múltiplos interesses, com diferentes habilidades, podemos criar e devemos criar um lugar único para a gente no mundo. Então, o tema da aula hoje é esse, é como transformar a sua essência em um posicionamento autêntico. E a gente vai começar explicando um pouquinho mais justamente por que a gente deveria pensar em marca pessoal. Então, para a gente estar alinhadas aqui na agenda da noite, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama geral do mercado, do mundo. Então, o que está acontecendo, o que está rolando e por que a gente deveria pensar marca pessoal. O que é marca pessoal, afinal de contas, que eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, é uma coisa meio abstrata, mas o que é marca pessoal? É logo, é identidade, é o estilo de roupa? O que é marca pessoal? Por que eu preciso ter uma marca pessoal? E hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que é esse conceito, né? E por que ele é importante. E o tempero todo a minha graça pessoal aqui é justamente como é que a astrologia entra nisso, né? Então, como é que a astrologia pode ser uma ferramenta para nos ajudar a desenvolver a nossa marca pessoal com essência e com estratégia. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o meu método AstroBrand. Então, vai ter aqui também uma apresentação, né, sobre a minha mentoria, sobre o meu método, sobre formas como vocês podem trabalhar comigo, né? Eu vou trazer uma oferta especial para vocês, porque somos todas empreendedoras e sabemos que esse é a grande moral, né? A gente faz movimentos, faz coisas, mas no final das contas a gente precisa também saber e se permitir ofertar. Então, vou fazer isso hoje aqui com vocês. E no final, depois dessa apresentação, eu vou trazer para vocês uma visão bem prática mesmo de como definir o posicionamento autêntico sendo uma mulher multipotencial. Então, eu vou trazer uma formulazinha básica e mágica que a gente pode usar para ver se o nosso posicionamento realmente está inteligente, está assertivo, está claro, ao mesmo tempo que está autêntico também. Então, gente, por que pensar marca pessoal, né? Por que é urgente pensar marca pessoal? Tem muitas pessoas que me perguntam assim, já aconteceu várias vezes, Dessa, mas por que eu devia pensar marca pessoal? O que é marca pessoal? Por que eu deveria ter uma marca pessoal? E eu sempre digo que a gente não deveria ter uma marca pessoal, a gente não precisa ter, a gente já é uma marca pessoal. Só que a maioria das pessoas não sabe disso e não usa isso a seu favor. Então, a gente transmite percepções, a gente acaba se diminuindo muitas vezes, porque a gente não consegue trazer à tona o nosso diferencial, não consegue trazer à tona o nosso valor. E quando a gente trabalha a nossa marca pessoal, a gente está fazendo justamente isso, né? A gente está olhando para o que a gente tem de único, a gente está reforçando as nossas qualidades, a gente está reforçando o nosso valor. E geralmente não é isso que a gente faz, né? Mas por que é importante pensar sobre isso? Por que a gente deve pensar no que nos torna únicas? Porque o mundo está saturado. Isso aí todo mundo já sabe, né? O mercado está saturado, o mundo está saturado. Saturado de quê? De informação, de pessoas, né? A cada ano tem milhares de pessoas se graduando na mesma formação que tu, por exemplo, né? Eu, por exemplo, me formei como publicitária na PUC. Quantas pessoas a cada semestre não se formam lá na PUC também? Né? Só na PUC. Então, a cada ano tem milhares de novos publicitários, milhares de novos arquitetos, milhares de novos médicos, milhares de novos em todas as áreas. E aí a gente entra naquela crise, né? Ai, porque o meu mercado está saturado. E a verdade é que qualquer mercado hoje em dia está saturado. De profissionais bons e de profissionais ruins. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente comenta muito, né? Ai, porque tem muita gente ruim no digital ganhando voz. Sim, tem muita gente ruim. Mas a verdade é que também tem muita gente boa. E aí, como é que a gente faz para se diferenciar? E num cenário de tantas opções, a gente acaba ficando simplesmente igual. A gente não consegue se diferenciar porque eu tenho ali uma formação e é isso, né? O meu nome é Andressa Publicitária e apenas isso só. E aí? Mas o que tu tem de legal? O que tu tem de interessante? E aí, quando a gente traz para o nosso... Quando a gente já começa a funilar para o mercado de empreendedoras, de criadoras de conteúdo, de mulheres que estão se colocando, né, no mercado através do digital, a gente entra num processo onde as pessoas estão cada vez mais seletivas. E a gente pode ver isso por nós mesmas, né? Eu não compro de qualquer pessoa, eu não sigo mais qualquer pessoa, a gente está muito seletiva sobre de quem que eu vou comprar, com quem que eu vou escolher aprender,
quem que eu vou seguir, quem que eu não vou seguir, quem que eu vou dar um follow, né? E como é que a gente faz essa seletividade? É através da identificação, da conexão e da confiança. Então, a gente não se identifica com a Andressa porque a Andressa é publicitária. A gente se identifica com a Andressa porque a Andressa tem valores claros, tem um estilo de vida que eu me identifico, pensa e traz reflexões que me fazem bem. Então, ela tem algo que me faz sentir identificada com ela, que me faz sentir conectada com ela, seja através da história, seja através dos hábitos, seja através de diversas coisas que fazem a Andressa ser quem ela é. Né? E quando eu consigo mostrar quem eu sou, para além do meu diploma, para além da minha credencial, né, publicitária, astróloga, isso gera confiança. E aí, o que acontece? Tá, sabemos que temos que ser autênticas, né, para a gente gerar identificação, para a gente gerar conexão, e aí a gente começa, então, a mostrar coisas aleatórias da nossa vida, e começa a mostrar um monte de coisa, e fica naquela sensação, assim, de, nossa, preciso mostrar a minha vida pessoal, mas mostrar o quê? Aí eu não sei o que mostrar, aí eu pego e mostro qualquer coisa. E aí eu achei muito interessante uma tendência que é meio que uma contracorrente, né? Porque a gente está vendo muito se falar sobre autenticidade. Então agora todo mundo, a tendências de conteúdo para 2025 é a autenticidade, é seja você mesmo, né? Seja autêntico. E aí a gente entrou num outro problema, e essa pesquisa aqui da Advantage, que é uma consultoria que faz pesquisas e ajuda as pessoas a definir estratégias de mercado e tal, eles trouxeram uma tendência de que a gente precisa sim ser autêntico, mas a gente precisa aprender a fazer uma autenticidade mais bem selecionada. Ou seja, as pessoas estão fazendo postagens autênticas, né? Estão criando conteúdo autêntico, mas sem direção, sem foco, sem clareza do porquê que ela está fazendo aquilo. E agora o nosso desafio é não só mais ser autêntica, mas ser autêntica com estratégia. Né? E isso é o que eu chamo de essência estratégica. E o que é essência estratégica? É justamente a gente ter clareza de o que da minha vida, o que da minha personalidade, o que da minha história me ajuda a contar uma mensagem central. Porque a nossa marca pessoal é uma mensagem central. A minha marca pessoal não sou eu 100%. Né? Não é a Andressa como um todo. A minha marca pessoal é algo estratégico. É algo que eu tenho que pensar, sim, com um filtro, com uma seletividade. Mas isso não significa que eu vou estar mentindo, não significa que eu vou estar criando um personagem, significa que eu vou estar trazendo a minha essência de forma estratégica. Então, não é sobre mostrar tudo, não é sobre ser autêntica, falar o que eu penso de qualquer maneira, sem refletir se aquilo realmente está me levando a fortalecer, a consolidar a imagem que eu quero transmitir. Né? E a imagem que eu quero transmitir, eu não digo só imagem visual, eu digo imagem de percepção. Né? A ideia que eu quero construir na mente das pessoas sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre o que eu faço. Então, a gente precisa de uma autenticidade estratégica, uma autenticidade com foco. E é isso que o mundo pede hoje. Ele pede presença, ele pede coragem e ele pede posicionamento. Então, a gente tem que se fazer vista, a gente tem que estar presente, e presente em duplo sentido, né? Estar presente de corpo e alma aqui no que a gente está fazendo, no que a gente está comunicando, estar aqui, mas se fazer presente também. É colocar a cara, é se fazer ser vista, né? É parar de se esconder. A gente precisa de presença. E para isso a gente precisa também ter coragem, né? Coragem de se expor, coragem de testar coisas novas, coragem de sair da zona de conforto e coragem de se posicionar, né? Porque se posicionar é desafiador. Se posicionar significa desagradar algumas pessoas para agradar a outras. Só que só quando a gente se posiciona, a gente consegue realmente ter uma marca pessoal. A gente consegue criar uma mensagem, uma imagem, uma ideia na mente das pessoas. Porque sem posicionamento, as outras pessoas... Deixa eu ver que alguém está querendo entrar aqui. Ai, a Nath. Bem-vinda, Nath. Estamos no início ainda. Chega com a gente. E é exatamente isso que a marca pessoal faz por ti. Né? A marca pessoal, ter clareza de marca pessoal, te ajuda a ter clareza sobre o que tu vai comunicar, te ajuda a ter coragem para comunicar e te ajuda a se posicionar. E agora eu quero contar um pouquinho para você sobre quem sou eu, afinal de contas, né? Como é que eu cheguei aqui, por que eu estou falando de marca pessoal, por que vocês deveriam me escutar, talvez por que eu posso trazer alguma coisa interessante para a vida de vocês. Da minha vida pessoal, né? Eu sou uma gaúcha morando em BH, estou desde o início do ano morando aqui, que é onde meu namorado
mora, né? Aliás, ele é nascido aqui, morava em Porto Alegre comigo e a gente se mudou para cá no início desse ano. Tenho 28 anos, sou irmã mais velha, e isso é quase que uma credencial também, assim, né? A gente brinca, eu e a minha irmã, que ser irmã mais velha é uma prova já de maturidade, muitas vezes na vida, né? A gente tem que... Eu sou mentora dela desde que ela é pequenininha, assim, muito, eu tenho muito forte esse papel, essa vontade mesmo de transmitir aquilo que eu já aprendi, sabe? De apoiar ela, de encorajar ela. Então, ser irmã mais velha é algo que faz muito parte de quem eu sou. E, astrologicamente, sou uma libriana de ascendente em touro e lua em capricórnio. Num outro momento a gente pode bater um papo mais astrológico sobre os nossos mapas, mas eu me identifico muito com o meu mapa. E no início, eu não me identificava muito, sabe? Por muito tempo eu pensei assim, nossa, mas o que tem a ver comigo? Touro, capricórnio, libriano, eu sempre me achei libriana. Sempre fui bem libriana, mas capricórnio eu ficava assim, nossa, mas eu não tenho nada a ver com isso. E conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui vendo que, na verdade, eu tenho muito dessa energia capricorniana também, né? De muito, assim, buscar muita maturidade emocional, de gostar de sentir que eu tô construindo alguma coisa, né? De me comprometer com aquilo que faz sentido para mim. E só que eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar, né? Eu antes não tinha vontade de construir nada, eu queria experimentar, eu queria viajar, viver, né? Eu vou contar um pouco disso para vocês também. E profissionalmente eu sou publicitária, sou formada em comunicação social pela PUC e sou astróloga autodidata com 10 anos de estudo e prática. Então, desde que eu entrei na faculdade de publicidade, eu comecei a estudar astrologia e de lá para cá eu vim fazendo vários cursos e estudando de forma livre também e principalmente integrando muito através da minha própria experiência, sabe? A astrologia, para mim, é muito mais do que a teoria. A astrologia, para mim, fez mais sentido conforme eu fui vivendo aquilo, sabe? Então, a astrologia, para mim, é um estilo de vida, é uma forma como eu vivo, como eu enxergo o mundo. E, a partir dessas minhas duas vertentes, eu criei o método AstroBrand, que une branding com astrologia para fortalecer a marca pessoal de empreendedoras multipotenciais. Então, é nisso que eu estou me especializando cada vez mais, em marcas pessoais, e com foco em empreendedoras multipotenciais. E a gente vai falar mais sobre o que é empreendedoras multipotenciais também, para vocês se identificarem. Será que eu sou? Será que eu não sou? Que é uma coisa que às vezes gera um pouco de dúvida, né? Será que eu sou empreendedora? Será que eu não sou? Será que eu sou multipotencial? Será que eu não sou? Então a gente vai falar sobre isso também. Mas assim, gente, se eu fosse resumir a minha história, eu diria que a minha história é a história de uma mulher em busca de realização, de significado e de autonomia. Então, desde da época do ensino médio, assim, eu sempre tive muito forte uma inquietação de que eu queria fazer algo que me brilhasse os olhos. Eu queria fazer algo que tivesse sentido para mim. E eu não enxergava esse caminho, eu não sabia, eu não fazia sentido para mim aqueles cursos padrões de faculdade, né? Então, arquitetura, psicologia, direito. Ah, tá, eu até achava legal psicologia, arquitetura e tal, mas não sentia que era aquilo, sabe? Eu ficava muito perdida, muito confusa, mas eu sabia que eu queria algo que me trouxesse realização. Eu sabia que eu queria fazer algo diferente, eu sabia que eu queria criar algo que talvez nem fosse pelo meio da faculdade, mas há 12 anos atrás a gente nem tinha tanto ainda esse debate como a gente tem hoje, né? De que talvez você não precise de faculdade mesmo, naquela época ainda era meio assim, é faculdade ou é faculdade, não tem outra opção, né? Como assim? Vai sair do ensino médio e vai fazer faculdade? Então, eu tive ali um momento, assim, de tensão e entrei na publicidade, acabei entrando na publicidade muito por incentivo da minha mãe, ela me dizia que não sabia porquê, mas ela achava que eu combinava muito com publicidade, e eu pensava assim, tá, de todas as possibilidades, publicidade é uma que eu até faria. Mas eu não entrei na publicidade, assim, pensando, nossa, que legal, vou ser publicitária, é meu sonho, eu quero muito isso. Eu entrei meio que assim, vou testar, né, vou ver. E aí, nos primeiros anos de faculdade, eu gostei, eu me identifiquei, foi muito bom para mim, me desenvolvi muito, principalmente como comunicadora, né? Então, até hoje eu estava meio tranquila, assim, digamos assim, para dar aula, porque eu já apresentei muito trabalho, já fiz muita coisa de ter que falar. Então, eu me desenvolvi muito nesse sentido na faculdade, eu gostava muito disso. Mas, em algum momento ali, na metade do curso, me deu uma crise existencial, onde eu fiquei assim, cara, não, mas também não é isso, entendeu? É legal e tal, mas é muita publicidade, é muito comercial, é muito pensar em consumidor, e eu sentia falta de ter um lado humano na coisa, sabe? Talvez hoje em dia até a publicidade já tenha evoluído, mas lá em 2015, 2016, quando eu fazia faculdade, ainda era tudo muito focado em campanhas, né, em mercado, e aquilo ali, para mim, era vazio, né, eu não enxergava um sentido naquilo. E aí eu fui em busca.
né? Aí eu fui viajar, eu tranquei a faculdade, eu empreendi de várias formas diferentes, eu criei uma marca de brownie, vendia brownie, fui fazer um mochilão na América Central, trabalhei em hostel, trabalhei em loja de surf, alugando prancha, eu fazia tudo que era coisa, até esses... Deixa eu ver, cadê meu mouse, hein, que não tá... Vocês veem meu mouse? Aqui. Isso aqui eram os meus macramês, entendeu? Eu trabalhava na recepção de um hostel e fazia macramê, deixava meu macramê lá, vendia macramê. Então, eu sempre botava a mão na massa, entendeu? E ia fazendo, ia tentando, só que naquela época, a galera ficava falando assim pra mim, fui vender minha arte na praia, literalmente, eu posso dizer que eu fiz isso. Larguei tudo, fui vender minha arte na praia, mas depois juntei minhas coisinhas e voltei. Mas tive esse período. E aí as pessoas falavam, cara, eu acho que a Dessa tá meio perdida, né? A minha mãe achava que eu tava perdida, meu pai achava que eu tava perdida, e até eu sabia que, na real, eu tava meio perdida. Mas eu sabia que eu tava buscando alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que eu tava em busca, né? E as pessoas falavam, ai, mas a Dessa é doidinha, né? Naquela época, a minha marca pessoal, assim, a impressão que as pessoas tinham era a Dessa é doida. A Dessa é doidinha, né? A Dessa é, assim, essa vibe, pura vida, e macramê, arte na praia. E tinha gente que julgava, né? Então, principalmente, assim, amigos dos meus pais falavam assim, nossa, como assim? Trancou a faculdade, foi viajar. Nossa, meus filhos não vão fazer isso. Meus filhos só vão viajar depois de se formar, né? Então, tinha muito um tabu ali daquela pessoa. Hoje em dia também já tá mais comum, né? A gente vai viajar, vai fazer mochilão. Mas confesso para vocês que em 2018 ainda era uma coisa meio rara, assim, não se falava tanto disso, né? Tinha muita gente no mundo fazendo, mas era mais tabu do que era hoje, sabe? Então parecia assim, caramba, a Dessa largou tudo e já era, né? Vai virar doidona, Rastafari, e é isso. Só que eu sabia que eu estava em busca de alguma coisa, né? E nesse período aqui, eu me descobri demais. Aqui foi um momento de muito autoconhecimento, né? De eu entender o que fazia sentido para mim, o que não fazia, que estilo de vida eu queria, o que era importante e o que não era. Então eu tive um processo muito assim de desapegar também da imagem. Eu tava numa vibe assim, zero maquiagem, zero vaidade. Eu queria, enfim, assim, eu tava me libertando das coisas, eu tava me libertando de tudo aquilo que eu tinha aprendido, talvez, para ver o que eu ia encontrar a partir daquilo. Né? Então, eu acho que esse período da minha vida ele foi muito marcado por uma coragem de seguir o próprio coração. E isso é uma coisa que eu incentivo muito as pessoas, assim, escuta o teu coração. Porque era isso que eu fazia o tempo todo nesse período aqui. Eu não ficava pensando, o que os outros vão achar? Será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Eu não ficava raciocinando muito, sabe? Eu sentia no meu coração que eu precisava fazer aquilo. Eu sentia no meu coração que eu tava no meu caminho e eu seguia aquilo. E eu acredito muito nisso, gente. Eu acredito muito que não existe decisão errada quando a decisão é feita com o nosso coração. Então, assim, escutem a intuição, escutem o coração, escutem os chamados e confiem, e vai. Porque pode ser que lá depois tu até mude a rota, pode ser, eu não sou mais mochileira, faz anos que eu não faço, que eu não vivo mais esse estilo de vida aqui que vocês estão vendo. Mas isso aqui faz parte do meu caminho. E eu só sou quem eu sou hoje porque eu me permiti viver isso aqui tudo. Só que aí aconteceu o seguinte, em 2020, eu comecei a enxergar a publicidade de uma outra forma, principalmente por causa das minhas viagens, porque nas minhas viagens eu comecei a ver que tinha muita galera empreendendo, tinha muita gente testando, né, tendo ideias e colocando coisas no mundo e não sabiam como comunicar aquilo, não sabiam como transformar o seu produto, o seu serviço em algo interessante, em algo atraente. E aí eu comecei a me dar conta, opa, peraí, a publicidade, né? Talvez a minha faculdade de publicidade poderia ajudar nesse sentido. E aí eu comecei a encontrar sentido na publicidade. E não era mais aquele sentido padrão, né? Não era mais aquele sentido do vou fazer propaganda para Coca-Cola, para o Burger King. Não, eu comecei a enxergar a publicidade como uma possibilidade de impulsionar ideias, impulsionar empreendedoras. E aí eu voltei e decidi me formar. Quando eu ia acabar, assim, eu tinha 2 anos de prazo, né, para deixar a faculdade trancada, para não perder tudo. E aí, quando ia completar os 2 anos, eu voltei e me formei. E aí eu comecei um período já formada, onde de dia eu era publicitária e à noite eu era astróloga. Então eu tinha 2 caminhos, né? Eu entrei na agência de comunicação e lá eu não tinha muito espaço para falar de astrologia, nem me sentia confortável. Então, assim, lá era segredo que eu gostava de astrologia também, ninguém sabia. Né? Lá eu era só Andressa publicitária. E no meu Instagram eu só falava de astrologia e atendia mapas astrais à noite. Então, no meu Instagram, ninguém sabia que eu era publicitária. Então, eu vivia meio que uma vida dupla ali, né?
De dia publicitária, à noite astróloga. Só que aí, isso começou a pesar um pouco. Principalmente porque em 2023 a minha vida deu uma bela virada completamente. Quando a minha mãe foi diagnosticada com um câncer. E nesse período, 2023, principalmente durante todo o ano de 2023, eu precisei me dedicar muito a ela, né? E não só ela, como a mim, como a minha irmã, como a minha família, né? A gente estava muito vulnerável, com muita coisa nova acontecendo, muita informação, né? Era um desafio muito grande passar por aquilo, ver a minha mãe mal, ver a minha mãe sofrendo. Mas a minha mãe sempre teve uma postura muito bonita para a vida, sabe? Essa aqui é ela, depois de uma cirurgia, alguns dias depois de uma cirurgia, se recuperando, fazendo quimioterapia e estudando, vendo a aula da pós-graduação dela. Então, a minha mãe, nesse período, ela me ensinou muito sobre não desistir daquilo que é importante para a gente, né? De não abrir mão daquilo que faz sentido, não abrir mão da vida que a gente vislumbra para a gente. Ela tinha um ideal, ela tinha uma visão, ela tinha um objetivo muito claro para a vida dela. E ela se dedicava àquilo com alegria, com um sorriso no rosto, mesmo perante os maiores desafios que ela podia estar passando, ela continuava firme no que era importante para ela, né? E basicamente, a maior lição que a minha mãe me deixou foi essa: não perca tempo duvidando de si mesma. Porque a minha mãe, ela passou muito tempo aceitando menos do que ela poderia, aceitando menos do que ela merecia. Na profissão, no casamento, na vida como um todo, né? Ela não se enxergava como a mulher maravilhosa, incrível que ela era. Ela se enxergava sempre menos. Ela achava sempre que ela não era o suficiente. Ela achava sempre que os outros iam descobrir que, no fundo, ela era uma fraude. Vocês já sentiram isso também? Botem aqui nos comentários. Um medo, assim, de tu entregar uma coisa, aí, de repente, o cliente gosta e ele pede mais. E aí, quando ele pede mais, ela pensava assim, não, mas agora, então, agora ele vai descobrir que eu sou uma fraude. Agora ele vai ver. Agora eu vou errar, agora vai dar algum problema. Então, ela passou muito tempo duvidando de si mesma. E a maior mensagem que ela deixou para mim e para minha irmã foi essa: não perca tempo duvidando de si mesma. Porque no momento em que ela começou a se enxergar, no momento que ela começou a se valorizar, muita coisa mudou na vida dela. Ela se separou, ela começou a deslanchar profissionalmente, começou a ter um reconhecimento, começou a ter mais visibilidade, simplesmente porque ela parou de perder tempo duvidando de si mesma. Só que ela não teve muito tempo mais para desfrutar disso, né? A minha mãe, em 2024, faleceu. Acredito que todos vocês aqui saibam disso. E nesse momento em que ela faleceu, meu mundo caiu, né? Então, a minha mãe era o meu porto seguro. Eu já não tinha um relacionamento com meu pai há muitos anos, então a minha mãe era o meu porto seguro, a minha mãe era a minha estabilidade, o meu chão, né? E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi a segurança, né? E aí aconteceu mais uma coisa, que assim que a minha mãe faleceu, no mês seguinte, o pessoal da agência onde eu trabalhava como PJ me falou assim: Dessa, nós vamos precisar reduzir o que a gente te paga para ti. A gente não consegue mais te pagar o que a gente te paga. E aí eu perdi minha mãe. E a minha mãe, apesar de eu já morava com meu namorado, né? Então, a minha vida já era bancada por mim, mas a minha mãe sempre era um suporte, né? A mãe, a casa de mãe, a gente sabe, né? A gente vai lá, pega a comida da casa da mãe, né? A gente pode contar com a mãe, né? Apertou ali, mãe, me ajuda. A gente tem a mãe para contar. E naquele momento, acabou. Não tem mais mãe para contar. Eu me vi assim, sozinha. É eu comigo mesma. E com a minha irmã mais nova que precisa de mim. A minha irmã mais nova precisa do meu apoio, precisa do meu acolhimento. E aí eu entendi, gente. E ainda por cima rolou isso, né? Do pessoal da empresa diminuir consideravelmente o valor que eles me pagavam. E nesse período eu estava confortável trabalhando só na agência. Era um período que eu não estava colocando muita energia mais no meu negócio, justamente porque eu estava botando muita energia na minha mãe. Então eu fiquei trabalhando na agência e cuidando da minha mãe. E o meu negócio não tinha meu tempo, não tinha minha energia. E aí foi quando tudo isso aconteceu, perdi minha mãe, a empresa me pagou menos, que eu entendi que ninguém vai construir a minha vida por mim mesma. E ninguém vai construir a vida de vocês por vocês também. Então, não esperem, né, vocês perderem o chão, não esperem a gente não ter mais possibilidades para se dar conta disso, para despertar para isso, né? E conforme a gente entende que essa responsabilidade de nós, com a nossa própria vida, com os nossos próprios sonhos,
não é um fardo, mas é um poder, tudo começa a mudar. E eu acho que isso aqui é uma das coisas que eu mais quero que vocês levem para a vida de vocês, né? Que a nossa vida é nossa responsabilidade. E isso não precisa ser uma coisa ruim. Aliás, isso é uma coisa muito boa. É uma coisa difícil, com certeza, não é fácil. Isso vai exigir muito da gente. Vai exigir maturidade, vai exigir autoconfiança, vai exigir movimento, vai exigir riscos, vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto. Mas é só aí, quando a gente assume a responsabilidade por aquilo que a gente quer, quando eu entendi assim, cara, realmente, assim, a minha mãe não tá mais aqui. Ela não vai, se eu quiser ir para Europa um dia, meu sonho, eu que vou ter que me levar, entendeu? Ninguém vai me levar, ninguém vai fazer por ti. Ninguém vai construir a tua vida por ti. O que eu quero resumir com isso aqui é que a marca pessoal de vocês é justamente o que vai ajudar vocês a construírem essa vida. É justamente ter clareza da tua marca pessoal que vai te ajudar a conquistar os teus sonhos, a viver a vida que tu deseja e a construir a tua carreira, a tua vida, os teus sonhos, tudo de acordo com quem tu é, com o teu valor, com as tuas experiências, com o teu conhecimento. E aí, eu quero trazer para vocês esse questionamento. Será que tu é uma empreendedora? Coloquem aqui no chat para mim se vocês se identificam como empreendedora ou não. Só para eu tirar um filtro, assim. Vocês botem aí, eu sou empreendedora ou não? Não me identifico como empreendedora. Sim, eu sou. Show. Perfeito. Então tá. Então, tem o questionamento. Será que você é uma empreendedora? Por quê? Eu vejo muita gente que é autônoma, né? Vende o próprio serviço, que fica confusa sobre o que é ser empreendedora, né? Às vezes a gente pensa assim, que ser empreendedora é porque eu tenho que ter um negócio, né? Eu tenho que ter uma marca que não é o meu conhecimento. É uma empresa. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma marca corporativa para eu ser uma empreendedora. Né? Isso é uma visão equivocada. Na verdade, é uma visão um pouco limitada. Né? E eu vejo que muitas empreendedoras não se reconhecem como empreendedoras justamente porque elas enxergam que precisariam ter algo externo, precisariam criar algo além delas mesmas. Mas se tu cria soluções, gera valor e tem autonomia na forma como tu estrutura, vende, entrega o teu trabalho, tu é uma empreendedora. E eu trouxe aqui a possibilidade de tu ter formalizado, né? Aí, com certeza, tu é um empreendedor. Se tu formalizou, se tu tem um MEI, se tu tem um outro tipo de enquadramento, mas se tu formalizou o teu negócio, mesmo que não seja uma marca corporativa, não é uma marca com um nome inventado, é tu com o teu serviço, é tu com o teu conhecimento. Tu tá empreendendo. Uma mulher que decide oferecer o que sabe de forma estruturada e intencional, ela tá sim empreendendo. Então, todas nós aqui estamos sim empreendendo, com o nosso próprio nome. E essa é a visão que eu quero trazer para vocês hoje. A tua marca pessoal é o teu negócio. Então, a marca pessoal não é só o look, não é só a cor da paleta de cores. Marca pessoal é o teu negócio. E é por isso que a gente tem que começar a pensar nela com estratégia, com assertividade, com intenção, mas também com essência. Porque a nossa marca pessoal é o negócio da nossa vida. A nossa marca pessoal é o que vai construir os nossos sonhos. E isso precisa estar alinhado com a vida que a gente quer viver. E aí a gente precisa ter clareza, que vida é essa que eu estou construindo para mim? Né? Eu estou querendo construir uma empresa com 50 funcionários, com 100 funcionários, ou eu quero uma coisa enxuta, eu quero ter liberdade de tempo, ou não, eu gosto de fazer atendimento, então eu quero lotar minha agenda de atendimentos. Ou não, eu quero ter uma agenda livre, eu não gosto de compromisso marcado com os outros, então a gente precisa adaptar a tua marca pessoal e o teu modelo de negócio para a vida que tu quer viver. E a tua marca pessoal, quando tu começa a enxergar ela como o teu negócio, como o negócio da tua vida, tu começa a assumir um outro nível, um outro patamar de profissionalismo, de comprometimento, de fazer acontecer mesmo. Porque enquanto a gente não entende que o nosso nome, o nosso conhecimento, a nossa marca pessoal é um negócio, a gente vai brincando. Né? A gente faz quando dá tempo, a gente confia nos outros, né? Fica trabalhando para os outros e não se vê como um empreendedor, a gente acha que a gente é uma prestadora de serviço, né? A gente acha que a gente está ali, fazendo o que dá, fazendo o que aparece. Mas não, a gente é o nosso próprio negócio. E aí tá, legal, entendi. Mas o que é marca pessoal, afinal de contas? E aí eu trouxe duas definições para vocês. Uma, que eu peguei da Harvard Business School,
que diz o seguinte: marca pessoal é a prática intencional e estratégica de reconhecer, definir e expressar o teu valor. Então, é o conjunto de associações, de crenças, sentimentos, atitudes e expectativas que as pessoas coletivamente têm sobre você. Ou seja, é o que tu representa, né? O que as pessoas pensam quando pensam em ti. O que tu significa para as pessoas. Essa é a definição de marca pessoal da Harvard Business Review. E marca pessoal, a gente está aqui olhando para o viés, para o foco da empreendedora, mas marca pessoal é para qualquer pessoa. Né? Inclusive para um líder, para uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela também precisa pensar na sua marca pessoal, né? Porque é justamente sobre reconhecer, definir, expressar o teu valor. É o que tu tem para entregar, o que tu tem para colocar na mesa, seja qual mesa tu estiver. Então serve para quem trabalha no corporativo, serve para quem trabalha como PJ, serve para quem trabalha com o seu próprio negócio, criando conteúdo, serve para todo mundo. Mas eu tenho a minha própria definição de marca pessoal. E ela é o seguinte: eu vejo marca pessoal como o processo de transformar o teu nome, a tua personalidade e a tua história no teu ativo mais valioso para construir a vida que tu quer e merece viver. Para empreendedoras, marca pessoal é sobre ter autonomia, é sobre ter liberdade criativa para viver e trabalhar de forma alinhada com a tua própria essência. Então, tu pode escolher como entregar o teu conhecimento, tu pode escolher como entregar o teu serviço. E, a partir disso, causar impacto com o que tu sabe. Porque tu sabe coisas, tu tem experiência, tu tem conhecimentos e tu tá sempre em busca de mais. E é sobre tu usar isso, é usar essa tua bagagem, esse teu arsenal para gerar impacto e gerar valor para as pessoas que se conectam contigo. Então, marca pessoal não é sobre agradar gregos e troianos, não é sobre agradar Deus e o mundo. É sobre saber para quem tu tá disposto a gerar valor. É saber para quem o teu conhecimento e as tuas experiências podem gerar um tipo de impacto, podem gerar algum tipo de transformação. E de forma muito hiper sintetizada e assim, em essência, para mim a marca pessoal é a ponte que tu mesma constrói entre quem tu já é e quem tu pode se tornar. Eu acho que essa aqui é a grande magia da marca pessoal, porque é sim sobre reconhecer tudo aquilo que tu já é, tudo aquilo que tu já tem para oferecer, mas é também sobre vislumbrar quem tu ainda pode se tornar. É também sobre se conectar com essa versão mais elevada e não perfeita, mas mais evoluída de nós mesmas. Né? Quando eu fecho os olhos assim, imagino, nossa, a Andressa no seu máximo potencial, como que ela é? A minha marca pessoal, ela me ajuda a me aproximar dessa pessoa. Não forçando, não fingindo, mas sim por conexão e alinhamento. Então, a minha marca pessoal é a ponte que a gente mesma constrói entre quem a gente é e quem a gente ainda pode ser, entre quem a gente está se tornando. E aí, gente, basicamente é o seguinte, é sobre dizer intencionalmente para o mundo, olha, é isso aqui que eu represento, é nisso aqui que eu acredito, é assim que eu trabalho e é isso que tu pode esperar de mim. E aqui é falar isso acreditando, né, no nosso potencial, porque geralmente o que a gente faz é assim, eu represento tal coisa. Tu pode esperar de mim isso. Mas a gente não traz mesmo com confiança, com convicção. Não, olha aqui, eu tenho isso aqui para entregar. Né? Eu tenho essa história, isso aqui é valioso, é interessante. Né? É sobre a gente começar a fazer isso. Começar a acreditar, a mostrar intencionalmente para o mundo. Cara, eu represento isso aqui, eu acredito nisso aqui. Entendeu? Eu tô aqui no mercado por causa disso. Eu acredito em tal coisa. Tu acredita nisso também, então vem comigo. Porque tem gente pensando dos mais diversos tipos de pensamento em todas as áreas. Mas quando tu levanta a tua visão, a tua bandeira, os teus valores, o que é importante para ti? Porque eu tô aqui falando de marca pessoal com vocês, falando sobre a tua visão de futuro, sobre a vida dos teus sonhos, sobre autonomia, sobre liberdade. Tem gente que fala sobre marca pessoal de uma forma totalmente estratégica. Essa semana passada, eu estava vendo uma aula de marca pessoal da Thay Dantas, que é uma pessoa muito renomada no mundo do branding. E ela estava falando assim, marca pessoal como poder, como dinheiro, como um ativo estratégico, entendeu? Ela estava falando numa pegada mais power, assim, de dinheiro, de retorno, de sucesso, de poder, de influência. Eu não estou trazendo tanto essa visão, eu estou trazendo uma outra visão. E não tem certo ou errado, a visão dela está certa também. E eu gosto da visão dela. Mas eu tenho outra visão. E aí, alguém que estudou lá com ela, estudou aqui comigo, a pessoa pode identificar, olha, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Então, quando a gente mostra quem a gente é, a gente mostra a nossa personalidade, a gente está
abrindo espaço para que as pessoas alinhadas com a gente possam vir e possam usufruir daquilo que a gente pode oferecer. E aí eu trouxe uma visão geralzona, assim, com várias palavras, para trazer para vocês uma visão mais ampla sobre o que é marca pessoal, porque eu vejo que ainda é muito enviesado mesmo, assim, todo mundo me parece achar que marca pessoal tem a ver com uma parte mais visual, sabe? E eu quero trazer muito a consciência do que é marca pessoal como algo mais amplo, né? Marca pessoal é sobre nossos valores, é sobre a nossa visão de futuro, é sobre a nossa autoridade. É também sobre o nosso estilo pessoal, é também sobre a nossa imagem, é também sobre o nosso visual. Mas também é sobre conexão, também é sobre influência, também é sobre visibilidade, reconhecimento, é sobre oportunidade, é sobre confiança em si mesma, é sobre deixar um legado. Então, eu também às vezes conto essa história da minha mãe, de que mesmo ela já tendo falecido, os clientes dela até hoje falam dela e lembram dela e reconhecem ela e falam sobre o projeto que ela deixou na casa deles. A minha mãe deixou um legado de marca pessoal. Então, a nossa marca pessoal não é só sobre o que eu estou mostrando aqui para vocês. Marca pessoal é sobre o que fica, mesmo quando a gente vai. Entendeu? Então, marca pessoal é sobre essa marca que eu estou deixando no mundo através de quem eu sou. E eu faço isso mais intencionalmente, mais estrategicamente, pensando em todos esses pontos aqui. Pensando, sim, no meu estilo, na minha narrativa, na minha comunicação, pensando nos resultados que eu quero ter, pensando no tipo de reconhecimento que eu quero ter. Então, a gente precisa olhar para muito mais do que só a imagem, do que só o visual. Apesar de que ele, sim, também faz parte, também é importante, também ajuda a comunicar, também faz parte de uma estratégia de marca pessoal. E aí, ok, onde é que a astrologia entra nisso? O que tem a ver o cu com a bunda? Porque eu mesmo não sabia. Eu fiquei anos trabalhando de dia como publicitária, à noite como astróloga. Para mim, eram duas coisas completamente mundos distintos, mundos nada a ver. E aí, aqui eu até achei interessante, quando eu estava montando a aula com a inteligência artificial, ela trouxe assim, que legal, agora é a parte mais interessante, como tu conecta a astrologia com marca pessoal. E aí, olha o que ela falou. Como tu costuma fazer essa ponte? Imagino que seja onde seu método realmente se diferencia de tudo que existe no mercado de branding. E é isso. Posicionamento autêntico, marca pessoal, é sobre isso. É sobre encontrar aonde tu se diferencia dentro do mercado onde tu tá. E, realmente, como que eu vejo a astrologia junto com o branding? Eu acredito muito numa astrologia evolutiva. É sobre conectar tanto os teus talentos naturais quanto o teu potencial de evolução. Então, a gente tem um mapa ali onde a gente consegue mergulhar, e o mapa astral é uma coisa para a vida, gente. A gente não faz uma consulta de mapa astral e, pronto, já sei meu mapa. Não. Mapa astral é algo para tu sempre voltar, para tu enxergar com cada vez uma visão mais madura, com cada vez enxergar mais detalhes, né? Mapa astral é uma coisa para a gente levar para nossa vida. A astrologia é algo para nossa vida. E ela nos mostra tanto aquilo que a gente já traz, aquilo que a gente já tem, e que muitas vezes a gente não está se apropriando ou não está reconhecendo, justamente por ser natural, a gente não se dá conta que aquilo ali é interessante e é valioso, mas também mostra onde a gente precisa evoluir. E isso tem muito a ver com a definição de marca pessoal que eu trouxe para vocês, né? Sobre quem eu já sou e quem eu posso me tornar. Então, a astrologia, que eu acredito, ela não é sobre te limitar em caixinhas, não é sobre te rotular. Por isso que por muito tempo eu tive dificuldade até de explicar como é que a astrologia encaixa nisso, porque eu sinto que as pessoas, elas esperam uma explicação mais reducionista, assim, tipo, Gêmeos é assim, marca pessoal de Gêmeos é assim, a marca pessoal de Libra é assim. E não é bem assim que a gente faz, né? É muito mais sutil, com muito mais nuances, e por isso que é importante também ter um acompanhamento de alguém que entende sobre, porque é muito sutil, né? E não tem um jeito certo de expressar um signo, não tem um jeito único de expressar, tem o teu jeito. E é isso que a gente precisa reconhecer, né? É isso que a gente precisa entender. Quais são as tuas possibilidades, quais são os teus potenciais, quais são os teus talentos que estão aí na mesa para tu se apropriar, para tu desenvolver e para tu se tornar cada vez mais a pessoa, a mulher que tu veio se tornar. E aí eu vejo de 3 formas. Eu vejo que a astrologia se conecta com a marca pessoal em 3 dimensões. Tem a dimensão energética, que é onde a astrologia é mais reconhecida, talvez as pessoas acham que a astrologia é um negócio muito holístico e tal, né? Então tem esse lado energético, sim, né? Da gente se sentir em conexão com algo maior, da gente sentir os nossos ciclos fazendo sentido, né? Da gente entender que o universo tem uma ordem perfeita, que tudo tem o seu tempo certo de acontecer, né? E eu vejo que a astrologia, ela traz muito esse amparo energético,
da gente se sentir compreendida, da gente entender melhor o que está acontecendo e da gente se sentir mais confiante também. A astrologia, ela vem muito como esse reforço, assim, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando em fazer. E quando a gente vai ver lá o mapa, os trânsitos, a revolução solar, tudo isso nos traz um impulsionamento, né? Uma energia, assim, de, cara, vai, é por aqui, tá no caminho certo, a gente se sente amparada. Mas ela também tem uma dimensão muito estratégica. E essa versão estratégica, no meu método, por exemplo, ela entra muito forte em 2 sentidos. Assim. A gente tem a parte arquetípica, né? Então, na parte de definir marca, a gente usa a astrologia, os arquétipos dos signos, os arquétipos astrológicos, como uma estratégia de comunicação, como uma estratégia visual, como uma estratégia de posicionamento. Mas é estratégico também nesse sentido de te ajudar a visualizar o que tu tem de único, te ajudar a visualizar o caminho para ocupar o teu lugar no mundo. E ela tem uma terceira dimensão que é muito prática, que é muito aplicável, que a gente vive no nosso dia a dia. Então, é uma forma de te ajudar também a agir com mais consciência, a alinhar tuas decisões para os momentos certos. Então, eu não vou fazer lançamento no Mercúrio retrógrado. Ah, a Lua está fora de curso agora, por exemplo. Né? Eu estou fazendo a aula ousadamente na Lua fora de curso, mas é porque tendo muita Lua fora de curso ultimamente não ia ter jeito. Mas eu já fiz o quê? Já me preparei, já fiquei atenta no que poderia dar errado e tal. Então, ela é muito prática também. Né? Então, a gente tem essas 3 dimensões onde a astrologia pode nos ajudar como empreendedoras e com a nossa marca pessoal. O amparo energético, a consciência estratégica e a prática, para a gente fluir e tomar decisões e fazer as coisas em alinhamento com essa energia maior do cosmos. E aí, como é que aplica isso? Como é que desenvolve isso na minha marca pessoal? Muito legal, achei interessante e tal, mas e aí, como é que eu aplico? E agora é o momento onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha mentoria, o meu método e como eu faço isso na prática. Né? Então, a minha mentoria Astro Brand é algo que eu já imagino, é um nome que eu já tenho há muito tempo, né? Mas eu pensei nesse nome Astro Brand em final de 2023, eu acho. E aí passou 2024 inteiro com essa ideia, mas sem uma estrutura. Então, eu tinha a ideia, eu tinha um desejo, eu acho que dá para conectar, mas eu não tinha feito realmente o match, entendeu? Então, tava tudo meio solto ainda. E no início desse ano, só agora, no início de 2025, que eu comecei a realmente estruturar. Que eu falei assim, cara, essa mentoria vai ser algo forte na minha vida, eu acredito muito nisso, mas eu preciso de estrutura. E eu comecei a estruturar, e eu fui vendo isso acontecer na minha própria vida, né? Eu fui me mostrando com muito mais confiança, eu fui trazendo muito mais clareza e assertividade para a forma como eu me posiciono, e isso tudo vem da transformação do caos, né? Quando a gente é multipotencial, a gente tem várias informações, é o nosso caos da multipotencialidade em clareza, e fazer com que essa clareza da minha essência virasse marca. E aí, quais são os 3 pilares? Né? A gente começa com a essência estratégica. É onde a gente vai mergulhar na tua história, nos teus sonhos, nos teus potenciais inexplorados, para te ajudar a se enxergar com outros olhos, para te ajudar a te enxergar com olhos mais amplos e com olhos mais validativos. Inventei essa palavra agora. Mas é sobre a gente realmente se enxergar de forma a reconhecer, a validar aquilo que a gente já tem de único. E aqui é uma parte muito importante para as amantes do autoconhecimento de plantão. A gente ama autoconhecimento, né? Tá sempre em busca de autoconhecimento, estuda várias coisas de autoconhecimento. Só que aí, faz o que com isso? Fica lá cheia de informação sobre si mesma, mas não consegue usar esse autoconhecimento para trazer a sua personalidade, o seu valor à tona. A gente só se autoconhece para nós mesmas, mas a gente não sabe usar isso de forma estratégica. Então, aqui nesse primeiro pilar, a ideia é que tu saia sentindo assim: eu sei exatamente agora quem eu sou e o que eu tenho de único para entregar. Né? E eu valido isso, eu reconheço isso. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a expressão autêntica. E aqui é sobre posicionamento. O foco do segundo pilar, expressão autêntica, é sobre a gente conseguir expressar a nossa verdade, mas de forma posicionada, né? De uma forma assertiva, de uma forma que não está mais atirando para todos os lados, e sim que está unindo a nossa multipotencialidade e criando um lugar que é só nosso. Né? Trazendo uma ideia que é só nossa, te posicionando como referência em algo novo, talvez, né? Mesmo dentro do teu mercado, mas trazendo uma visão diferente. Nessa parte da expressão autêntica, a gente vai também estruturar o teu método autoral. E aqui é onde eu errei por muito tempo, né? Eu não tinha um método, eu não tinha clareza
do meu passo a passo, do meu trabalho, do qual era a espinha dorsal do meu trabalho. Né? Então, aqui a gente vai definir isso, a gente vai desenhar isso, a gente vai entender o que das suas formações, dos seus conhecimentos se encaixa para entregar o que para quem. Né? Então, aqui é um momento onde a gente também vai entender para quem que eu quero ajudar. Né? Afinal de contas, quem é o meu público? Quem é que pode se beneficiar disso que eu estou oferecendo? E aqui a gente vai entender quem é o teu público, qual é a transformação que tu promete para eles e qual é o posicionamento autêntico que tu vai criar. Ou seja, como é que a gente vai conectar os teus diferentes conhecimentos, suas diferentes experiências em algo único. E é isso justamente o que a gente vai falar mais tarde também aqui na sala de hoje, né? A gente vai aprofundar justamente isso aqui, do posicionamento autêntico, como criar isso sendo uma empreendedora multipotencial. E o último pilar é o pilar da presença magnética, onde a gente vai começar a se mostrar com mais confiança, com mais consistência e sendo completamente nós mesmas. Então é aqui onde a gente vai alinhar o teu visual, vai alinhar a tua comunicação, a gente vai alinhar os teus arquétipos para entender como é que tu mostra tudo isso que a gente organizou até então sobre ti, sobre o teu potencial, sobre aquilo que tu quer oferecer. Como é que tu vai mostrar isso para o mundo? Né? Aqui é a parte onde a gente bota para fora. E aí eu chamo de presença magnética justamente por conta disso, porque é quando eu me faço presente, é quando eu me faço vista. Né? E a minha presença, ela é magnética porque ela é autêntica, porque ela é criativa, porque ela é diferente. E porque ela é original, é porque ela é verdadeira. Né? Uma presença magnética, ela não surge de um personagem, ela surge de ti, bem centrada na tua essência, bem centrada na tua expressão e se colocando para o mundo com confiança. Então, aqui a gente tem o terceiro pilar, onde a gente vai mostrar para o mundo a tua essência e a tua expressão de uma forma muito magnética. E aí, como é que funciona de forma prática, né? A minha mentoria são 3 meses de acompanhamento, com 6 encontros individuais, suporte contínuo no WhatsApp. Então, qualquer dia, todos os dias durante esses 3 meses, eu tô ali para ti. Eu não tenho, inclusive, essa coisa do, horário comercial. Eu sou zero a mulher do horário comercial, sinceramente. Às vezes eu gosto muito mais de trabalhar fora do horário comercial. Então, a gente tá sempre ali numa troca, um suporte contínuo. Eu tô realmente, assim, do teu lado, né? E tu vai ter o acesso individualizado ao método Astroman. Então, existe sim uma estrutura, existe sim um escopo, mas a gente vai aplicar e personalizar de acordo com o teu momento, com a tua necessidade, vai aprofundar mais aonde para ti tá mais fraco, vai personalizar tudo de acordo com o teu momento, com a tua necessidade. E a gente tem o Notion exclusivo, né, onde todos os encontros vão estar aqui mapeados. Então, a gente tem o DNA da empreendedora, a janela da essência, que é o diagnóstico 360, a definição do posicionamento autêntico, a tua metodologia autoral, o teu universo de marca mapeado e o teu plano de comunicação digital e estruturado. Então, a gente vai passar por todos esses 6 pilares aqui, um para cada encontro da mentoria. Tudo isso para que tu conquiste um posicionamento que honra a tua multipotencialidade. Tu tem um método autoral que é estruturado com aquilo que só tu pode entregar para o mundo. Uma identidade de marca que comunica quem tu é, visual, verbal e energeticamente. E um plano de comunicação digital realista. Então, sem aquela loucura de tem que fazer 2 posts por dia, 7 dias na semana. Não. A gente vai entender quais são os formatos que funcionam para ti, qual é a estratégia que funciona para ti, o que vai ser mais interessante de tu mostrar, o que tu não vai mostrar. A gente vai fazer realmente um plano para que tu não fique mais naquela dúvida, eu não sei o que mostrar. Tu vai começar a saber, de uma forma simples, realista, mas estratégica. Porque ninguém mais quer ficar criando conteúdo à toa. A gente quer criar conteúdo para reforçar nossa autoridade, para conquistar novos espaços, para ter reconhecimento e para vender, não é mesmo? Dentro dessa oferta que eu estou fazendo para vocês, vai ter uma bela de uma oferta agora em seguida, eu estou oferecendo como bônus uma masterclass chamada Stories com Essência Estratégica. Então, isso aqui é para quem geralmente tem desafio, né? De, eu não sei o que postar nos stories, ou então só posta lá o seu café da manhã, posta coisas aleatórias e não consegue gerar conexão e nem vendas. Então, vai ter uma masterclass, que eu ainda vou definir a data, não tenho a data ainda, mas quem comprar a mentoria vai ganhar de bônus essa masterclass Stories com Essência Estratégica, que vai ser um mini plano de ação de Stories para vocês saberem o que postar em todos os momentos. Eu estruturei essa mentoria para ela custar R$ 3.497. Mas para as 5 primeiras, eu não vou cobrar esse preço. Para as 5 primeiras, eu vou dar um desconto de R$ 1.000. E ela vai custar R$ 2.497. Ou em até 12 vezes de R$ 249,69.
eu tô oferecendo esses 3 meses de acompanhamento comigo, com suporte diário, com a minha ideia, com a minha mente do lado de vocês, te ajudando a enxergar o teu potencial, te ajudando a pensar em estratégias, te ajudando a se movimentar, a se comprometer com a tua vida pessoal, com a tua marca pessoal e com a tua vida dos sonhos, por 2,497. Quando a gente paga uma mentoria, quando a gente investe no nosso negócio, quando a gente investe na nossa marca pessoal, que vocês já entenderam que o negócio de vocês é a marca pessoal de vocês, a gente está investindo em nós mesmas. A gente está investindo no nosso movimento, no nosso desafio. A gente está investindo naquilo que a gente acredita que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente é capaz de construir. O Astro Brand, ele foi criado para te ajudar a te lembrar de quem tu é, para te reconectar com a tua essência, com a tua potência e te mostrar um caminho estratégico para expressar tudo isso. Então, não é só autoconhecimento, também não é só estratégia, é sobre unir os dois mundos. Agora vamos para a parte que vocês mais querem saber. Como definir o teu posicionamento autoral sendo uma empreendedora multipotencial. E aí eu vou mostrar para vocês 3 passos práticos para fazer isso. Multipotenciais, o futuro está de olho em vocês. Eu achei isso muito interessante, é uma matéria da Exame, falando sobre as pessoas multipotenciais, que são pessoas que têm uma multiplicidade de interesses, de talentos, né? São pessoas que têm um mix de habilidades. E aqui não necessariamente significa que tu é, assim, muito talentosa em 1 milhão de coisas. Não é sobre isso. Às vezes pode ser boa em 2 coisas. Já é multipotencial, já é mais do que uma coisa só. Né? Então, a gente está aqui olhando para pessoas que têm diferentes interesses, diferentes habilidades. Não precisa ser muito foda em muitas coisas, porque às vezes a gente pensa que multipotencial é só quem é, assim, muito multi mesmo, né? E não. São pessoas que simplesmente vivem um mix de habilidades, um mix de interesses, e conforme elas se apropriam disso, elas se tornam mais felizes. Então, aqui, eu achei interessante essa frase. Quando resolvemos fazer tudo que a gente gosta, a possibilidade de sermos felizes é muito maior. Só que aqui entra uma questão, né? Para a gente se posicionar, a gente não pode se posicionar como tudo que a gente gosta. A gente precisa saber filtrar. A gente precisa ser estratégico para a gente se posicionar. Mas é possível se posicionar como uma multipotencial através dos passos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro passo é expandir. Então, foi isso que a gente fez no primeiro dia do desafio, que foi fazer um brainstorm, assim, de palavras, de coisas que fazem parte do nosso universo pessoal, de coisas que nos interessam, de palavras-chave. É realmente olhar para o macro, né? Para a tua história, para os teus saberes, para os teus talentos, para as tuas paixões. E aqui entra também o desafio 2 e 3 do desafio do Causa Marca, que era sobre a linha do tempo, né? De tu olhar para como tu chegou onde tu está hoje, e a pesquisa de percepção. Então, de entender a marca que tu já deixa hoje também. Né? Então, no primeiro passo, a gente vai expandir. A gente vai olhar para tudo sem julgamento, sem pressa, é levantar todas as possibilidades, né? E entender o que já está aí. Né? O que já tem de potência aqui para a gente se apropriar. E aí a gente vai para o passo 2, que é filtrar. E aqui foi o que a gente fez no dia 4 do desafio, onde a gente começou a conectar as coisas, a entender onde que eu quero ser autoridade, o que eu gosto, mas não precisa assumir um protagonismo na minha vida, né? Onde a gente vai começar a organizar as coisas. Então, a gente vai passar por filtros estratégicos, né? E aqui a gente vai começar a pensar, quem que eu quero ajudar, como, com quais ferramentas, aonde que eu sou mais forte hoje. Então, assim, por exemplo, marca pessoal para mim era um bom foco, porque eu sou publicitária, eu sempre gostei de branding, sempre trabalhei com branding. Então, ir para o branding pessoal era um caminho natural, era um caminho lógico. Eu me sentia amparada pela minha credencial de ser publicitária, então eu sentia que era algo onde eu me sentia forte. Então, aqui é onde a gente vai começar a entender. Tá, tenho todas essas possibilidades aqui, mas aí o que faz sentido? O que eu vou trazer? O que eu não vou trazer? Né? O que eu vou mostrar? O que eu não vou mostrar? Porque multipotencialidade é potência criativa, mas posicionamento exige clareza e foco. Então, para a gente ser multipotencial, a gente ainda assim precisa filtrar. A gente ainda assim precisa ser estratégica. Porque não dá para eu me posicionar como astróloga, reikiana, taróloga, arquiteta, aromaterapeuta e sei lá mais o quê. Né? Jogar um monte de palavra solta. Isso, inclusive, é uma coisa interessante de vocês observarem. Quando a gente bota várias palavras soltas, assim, eu faço isso. Geralmente, pessoas da área holística fazem muito isso, né? Bota um monte de nome. Terapeuta multidimensional, reiki, constelação, não sei o que. E aí, cara,
Isso é uma multipotencialidade, né? Tem muitas habilidades, muitos conhecimentos, mas as pessoas não sabem explicar o que tu faz. Né? Ninguém vai lembrar, a Andressa trabalha com astrologia, reiki, tarologia, não sei o que, não sei o que. As pessoas não vão lembrar, não vão saber como falar. O que as pessoas vão conseguir falar? A Andressa trabalha com marca pessoal, para empreendedores. Pronto, simples. Né? Então, posicionamento exige clareza e foco. Não adianta a gente ter um monte de palavras soltas, a gente precisa criar uma coerência. E aí isso nos leva para o terceiro ponto, que é o da definição. O terceiro passo é definir o ponto de conexão. Esse aqui é o hack da multipotencial, porque eu chamo de ponto de conexão aonde as tuas diferentes habilidades e interesses se conectam. Então, por exemplo, eu tenho o conhecimento do branding, tenho conhecimento da astrologia. Aonde eles se conectam? É muito na parte do autoconhecimento, né? A astrologia, ela ajuda a gente a chegar na essência, na personalidade, no potencial da pessoa com mais facilidade, com mais rapidez, com mais clareza do que num processo normal de marca pessoal. O processo de marca pessoal, ele já exige autoconhecimento, ele já envolve autoconhecimento naturalmente, né? Já dentro da área do marca pessoal se fala de autoconhecimento. Mas a astrologia, ela se conecta com ele nesse ponto, de nos ajudar a enxergar com mais clareza, com mais confiança, o nosso potencial. Então, ele é um acelerador do autoconhecimento. Então, ali era o ponto de conexão. Existe um ponto de conexão entre branding e astrologia. E quando eu encontrei isso, eu criei o meu posicionamento multipotencial. Então, aqui é o momento em que tu vai conectar os pontos, né? E assumir com coragem a tua forma única de ocupar um lugar no mundo. Então, a gente vai pensar qual é o teu nicho principal, ou a área que mais pulsa agora, né? Que é mais forte agora. Então, para mim, marca pessoal. Qual é o diferencial que tu traz de outro universo? Então, eu trago a astrologia como diferencial. E qual transformação tu entrega para quem caminha contigo? Então, na hora de definir, a gente precisa pensar nesses 3 pontos. Nicho principal, diferencial e transformação que a gente promete entregar. E aí eu trouxe aqui a fórmula do posicionamento autoral, para que vocês enxerguem de uma forma bem simples o meu exemplo pessoal, né? Então, meu nicho principal, o que eu faço? Né? Eu sou arquiteta, por exemplo. Meu nicho principal é arquitetura residencial. Meu caso, trabalho com marca pessoal para empreendedores. O meu diferencial, que é o meu ponto de conexão, é usar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento e aprofundamento. E o resultado que eu entrego é para que elas possam se apropriar do que as torna únicas e transformar isso em um posicionamento com alma, direção e estratégia. Então, essa é a fórmula do meu posicionamento autoral. É trabalhar com marca pessoal para empreendedoras, unindo branding e astrologia, para que empreendedoras multipotenciais se apropriem do que as torna únicas. E aí aqui eu trouxe um resumão, assim, da fórmula, para vocês aplicarem mesmo. É o nicho principal. Então, por exemplo, a Júlia Freitas trabalha com o core dela, é publicitária também. O nicho é comunicação. O diferencial é trabalhar para a área da saúde. É ter as formações na área da saúde. Então, tu tem um nicho principal e um diferencial. E uma transformação. Então, tu já está muito bem encaminhada. Por exemplo, te peguei de exemplo aqui como uma pessoa que está bem encaminhada no posicionamento autoral. Né? Tem o nicho principal, que é a formação, que é onde tu tem autoridade. E tem o diferencial, que é o que só tu faz, que é o que tu faz de diferente dentro do mercado da comunicação, dentro do mercado da publicidade, né? Para gerar um resultado específico para esse público que se conecta com isso, né? Isso, quando a gente consegue preencher, quando a gente consegue enxergar, é o nosso posicionamento autoral, né? De quem eu sou. Isso entra no meu diferencial. Então, a gente tem um nicho principal, a gente tem um diferencial, que é o outro conhecimento, que é outra história, que é outra experiência que eu tenho, que eu agrego, entendeu? E quando eu agrego isso ao meu nicho principal, eu crio um posicionamento autoral. Porque não veio pronto, ninguém me disse como fazer, eu fui lá e descobri. Eu fui lá e abri, eu fui lá e criei o meu próprio jeito de fazer. Então, é isso que a gente, como empreendedoras multipotenciais, precisamos procurar. É o ponto de conexão entre aquilo que eu sei, entre aquilo que eu tenho uma formação e entre o que eu tenho de diferencial. Então, como a Ju Freitas, por exemplo, tem a formação em publicidade, mas tem formação também como massoterapeuta, né? Como massoterapeuta e tem experiência com profissionais da saúde. Então, ela traz isso como um diferencial. Né? Ela não é profissional da saúde, esse não é o nicho dela, mas é o diferencial dela. Então, o nicho principal dela é a comunicação. É onde ela tem autoridade.
Mas o diferencial é o que ela traz, é qual outro mundo, qual outro universo que ela traz para dentro desse nicho principal. E é isso que a gente precisa procurar. Não adianta eu falar que eu sou astrologia, reiki, tarô, não sei o que, eu não tenho um nicho principal. Eu tô falando de um monte de coisa solta, né? E é isso, não é posicionamento. Isso é palavras ao vento. Eu tô prometendo tudo para todo mundo. O que quiser, eu tô fazendo, né? E é isso que a gente tem que fugir. Porque quando a gente faz tudo para todo mundo, ninguém entende o que a gente faz e ninguém sabe falar sobre o que a gente faz. E isso é uma coisa que a gente precisa buscar com garra na nossa marca pessoal. É que os outros saibam explicar o que a gente faz. No momento que os outros souberem explicar o que a gente tá foda como marca pessoal. Porque não só eu sei explicar o que eu faço, como os outros já entenderam e sabem explicar também. Então, quando chega numa roda e fala, porque a Andressa trabalha com isso, com aquilo. Alguém falou com quem eu trabalho e falou certo. Então, assim, meu posicionamento tá bem feito, tá bem consolidado. E é isso que a gente tem que buscar. E aqui entra muito a questão da repetição. Cara, é definir isso aqui, é definir esse posicionamento autoral e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. E contar sua história, contar sua história, contar sua história. E explicar seu trabalho, explicar seu trabalho, explicar seu trabalho. Entendeu? É sem medo de repetir. Até que as pessoas entendam com tanta clareza que elas mesmas conseguem falar do seu trabalho por ti. E aí, isso aqui é o ouro da marca pessoal. Que não é mais sobre o que eu estou mostrando, o que eu estou vestindo, é sobre o que ficou marcado na mente das outras pessoas, a ponto de elas conseguirem levar isso adiante, elas conseguirem levar o meu nome adiante. Isso é o potencial da nossa marca pessoal. Só que a gente só vai atingir isso quando a gente olhar para ela com estratégia, com intencionalidade e com método, né? E é isso que eu estou oferecendo para vocês. Um método de marca pessoal, para que vocês reconheçam quem vocês são, para que vocês saibam como comunicar isso e para que vocês coloquem isso no mundo com confiança, com assertividade, com clareza, para que cada vez mais as pessoas entendam que aquilo que tu faz, só tu faz. Pelo menos daquele jeito que tu faz. Ninguém consegue fazer igual. E quando a gente conseguir que as pessoas entendam isso, a gente vai estar ocupando o nosso lugar no mundo e cumprindo o nosso propósito. Porque as tuas pessoas estão esperando por ti. Por exemplo, tem profissional da saúde que até hoje não entendeu como se comunicar no digital. Não entendeu como criar conteúdo. Por mais que tenha 50 mil pessoas ensinando profissionais da saúde, caso tenham, que tenham outras pessoas falando, marca de profissionais da saúde e tal, a pessoa ainda não entendeu. Porque tem um público que só vai entender isso com a Ju Freitas. Só vai entender isso do jeito que a Ju Freitas explica. E as tuas pessoas estão esperando por ti. Não deixe elas esperando mais. Coloca a tua voz no mundo, estrutura o teu conhecimento, mostra a tua bagagem, se apropria de quem tu é. Porque existem pessoas esperando por ti. Existem pessoas esperando para aprender contigo, para enxergar além contigo e para ter um resultado que elas só vão conseguir ter contigo. Por mais que elas pudessem contratar outra profissional, é de ti que elas precisam. Enquanto tu não se apropria disso, enquanto tu não bota a tua voz no mundo, enquanto tu não mostra isso para as pessoas, essas pessoas que estão te esperando continuam esperando. E por quanto mais tempo tu vai deixar isso acontecer? Né? Não é mais só as pessoas esperando por ti, como é também a tua vida esperando por ti. São os teus sonhos, os teus planos, o teu reconhecimento, aquilo que tu pode conquistar. Tudo isso está esperando por ti. E a gente volta para aquela lição lá do começo, né? Que a minha mãe deixou para mim e que eu faço questão de passar adiante. Porque eu mesma ainda caio nisso às vezes. Eu ainda perco o tempo duvidando de mim mesma. Eu ainda perco o tempo. Mas eu não quero mais perder. E cada vez que eu me pego nesse lugar, né, de me ver me sabotando, de me ver me escondendo, de me ver me questionando sobre o meu próprio valor, eu me lembro dela. Eu me lembro dessa frase. Não perca mais tempo duvidando de ti mesma. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tudo pode mudar. Mas tem uma coisa que está no nosso controle, é a nossa marca pessoal. Isso é algo que está no nosso controle. E isso não importa o que muda. Se eu quiser mudar de área, inclusive, a minha marca pessoal vai comigo, ela me acompanha. Porque a minha marca pessoal não é só o serviço que eu presto hoje. A minha marca pessoal não é a mentoria Strawberry. A minha marca pessoal é mais do que isso. A minha marca pessoal fala sobre a minha personalidade, fala sobre as lições que eu transmito também. É sobre como eu faço as pessoas se sentirem. Então, se hoje eu trabalho com marca pessoal de empreendedores, daqui a pouco eu decidi fazer uma outra coisa, a minha marca pessoal me acompanha. Porque as pessoas sabem que o que a Andressa faz, ela faz bem feito. O que a Andressa faz, ela mergulha. A minha marca pessoal fala isso por mim. Né? E a marca pessoal de vocês deixa uma imagem, constrói uma reputação que acompanha vocês, mesmo que tu mude de nicho.
Então, não é só sobre o serviço que tu presta, é sobre quem tu é sobre a mensagem que tu deixa, é sobre a ideia que tu transmite, é sobre o que o teu nome representa, o que as pessoas associam ao teu nome. É uma pessoa carinhosa, amorosa, gentil, ou uma pessoa poderosa, assertiva, corajosa? O que as pessoas associam a ti? Não tem certo e errado. Né? A gente precisa tem espaço para todo mundo no mundo, mas não tem espaço para quem é morno, não tem espaço para quem não tem personalidade, porque o mercado está saturado, o mundo está saturado. E a gente precisa cada vez mais de pessoas reais, autênticas, espontâneas, colocando aquilo que elas têm para entregar no mundo, mostrando quem elas são e mostrando para que vieram, né? E oferecendo aquilo que só elas podem oferecer, porque tem pessoas que precisam de ti. E enquanto tu ficar se sabotando, se escondendo, duvidando de si mesma, tu tá adiando não só os teus próprios sonhos, como tu tá adiando também a transformação que outras pessoas podem ter a partir de ti, a partir do teu conhecimento, dos teus aprendizados. Então, era isso, meus amores. Obrigada pela presença de vocês, para mim significa muito, muito, muito. E contem comigo, tá? Tô aqui para ajudar vocês, para impulsionar vocês, para trocar com vocês. Sei que vocês são todas mulheres maravilhosas também. E é isso, um beijo, boa noite e até mais.